E Mauro César tretou com Arnaldo Ribeiro após depoimento irônico a respeito do Flamengo. O Dorival levou esses 2 caras do Flamengo para sair Eu só estou dizendo que o Dorival foi bonzinho. Vocês estão insinuando que o Dorival ajudou o Flamengo. Foi bonzinho com o Flamengo. Dorival foi bonzinho com o Flamengo. Sacanagem, pô. E o Diego Saleme fala: Gabriel, em boa fase, é melhor que qualquer atacante do futebol brasileiro. Em boa fase. Tirone. E completa de tudo. Né? Oi? Tirone. O obrigado Dorival serve também para o Fabrício Bruno, certo? Porque o Fabrício Bruno estava nas primeiras, como titular da seleção brasileira, nas primeiras convocações contra Inglaterra e Espanha. Ia ser negociado, não foi, ficou e meteu de chifrada ontem de cabeça o gol da vitória. É verdade. Jogador importante. Mas vinha jogando mal, né? Vinha jogando mal, ontem meteu um gol. Agora, só que faltar vocês quererem que além dos Bielsa levar 4, o Chile levar 1, o Dorival levar esses 2 caras do Flamengo para sair a zero. Vocês estão dizendo que o Dorival foi bonzinho. Vocês estão insinuando que o Dorival ajudou o Flamengo. Foi bonzinho com o Flamengo. Dorival foi bonzinho com o Flamengo. Sacanagem, pô. Dorival foi bonzinho com o Flamengo. Do Flamengo. A preocupação com o Flamengo é um negócio impressionante. Tem gente ficando desesperada porque o Flamengo está dando muito ponto quando não era para ganhar. Era para perder. Não falei você, falando geral. Era para perder ponto e tá ganhando. Entenda, agora a preocupação é que o Dorival não convocou. Cara, a convocação foi há mais de um mês. Não. Há um mês. Calma aí voltou a pauta da convocação. Deixa eu te Ou seja, explicar. como o Flamengo não está perdendo ponto, se o Dorival convocasse o Pedro, não faria um gol. Se convocasse o Fabrício, não faria um gol. Pô, tá ficando engraçado isso aqui. Tá ficando engraçado. Não, informação. O Dorival convocou na primeira lista dele o Fabrício Bruno e o Ayrton Lucas. O Fabrício Bruno foi titular da seleção brasileira. Na lista dele. Foi no campo. Era ele uma não tinha todos os jogadores que ele levou. Era uma possibilidade. Ele levou Militão? Só estou dizendo que ele não foi convocado. Ele levou Militão? O Dorival maltratou, Trajano. O Dorival maltratou mesmo. Ele levou o Militão na primeira? Não, mas na verdade ele convocou. Mas agora levou o Militão. Você prefere o Militão ou o Fabrício? Militão mil vezes. Fabrício? Então nem você concorda com o Dorival. Nem Gabriel O Fabrício não tem nível para jogar na seleção brasileira. Eu também acho. É muito melhor, tem caras muito melhores. Sim, eu acho que o Arnaldo não tem nível para jogar na seleção, o Dorival levou, que é um erro. O Rafael Rezende não levou nível para a seleção. E prejudica o São Paulo porque o Jandré é muito fraco. Atenção, Várias máquinas. Esse é o momento Fernando do programa. Momento Fernando do posse de bola. Várias máquinas. O patrocínio de Fernando. Patrocínio de Amarinho Fernando. Eu não fico incomodado não, Juca, quando fala que o Flamengo é favorito. É óbvio que o Flamengo é um dos favoritos. Se o Flamengo não for um dos favoritos com o investimento que tem, fecha tudo, né? Ele é um dos favoritos. A grande questão é a sacanagem do calendário da CBF, que nunca pode ser esquecido isso. Isso não pode ser tratado como algo normal, né? Que há quem tente tornar, não, o elenco é forte. Não interessa, o elenco não é esse. O elenco é todo mundo que está lá, os 4 uruguaios, o chileno e a galera que está aqui no Brasil. Esse é o elenco do Flamengo, né? Não tem essa de tentar minimizar o absurdo que é esse calendário do futebol brasileiro, que também afeta outras equipes. É o caso do Inter, que você citou, é o caso do Atlético, o próprio Palmeiras, conheceu o Gustavo Gomes, que foi passear lá nos Estados Unidos, na reserva, né? E por aí vai. Várias equipes perdendo jogadores, o São Paulo vai receber o seu volante aí do Bobadilho de volta, né? O Paraguai fora também, um jogador que também faz falta. Todos fazem falta. No caso do Flamengo é pior, porque foram 5, sendo que todo o meio-campo foi embora e os 2 laterais que seriam os titulares. Varela já era o titular e o Vinha, pela má fase do Ayrton Lucas, seria hoje titular, muito provavelmente, né? Eu acho que assim, essa maneira que o Flamengo tem se comportado tem sido bem adequada, inclusive a forma como o time tem jogado. O Tite adaptou muito bem o time às circunstâncias. O Flamengo não tem sido um time nem com tanta posse de bola, porque nem sempre é possível brigar pela posse de bola quando você enfrenta equipes como o Bahia, que tem um meio-campo bom, o Cruzeiro com o meio-campo muito encorpado, né, e que fazia questão de ter a bola. Então o time tem alternado momentos de pressão, momentos que recua para tentar sair na velocidade, porque tem que se adequar à realidade. Uma coisa é você ter todo mundo aqui à disposição, no meio-campo com Pulga, Arrascaeta e De La Cruz, e mais o Gerson, a capacidade de controlar o jogo pela posse é muito maior do que o meio-campo que vem jogando. Ontem, inclusive, ele corrigiu bem o time no segundo tempo com a entrada do Léo Ortiz.
A nota lamentável foi o comportamento de alguns poucos, mas lá estavam, né, torcedores babacas, né? Palavra essa que vaiaram o Lohan. O cara que vai ao Maracanã, vaiar um moleque de 17 anos é um babaca. É a palavra mais suave que eu encontro. Porque não é possível o sujeito que vai torcer por um time de futebol e que vai ao estádio, compra o ingresso, vai vaiar um menino de 17 anos que está jogando todas as partidas porque o titular está fora, porque não tem outro, porque ele é a melhor opção. E ele comete erros. Porque retém muita bola, é para passar e ele não passa. Ontem ele perdeu uma bola que armou um ataque do Cruzeiro. É normal que na hora haja uma reação de raiva do torcedor, tal, mas depois vaiar deliberadamente. Isso é uma burrice colossal, né? E lembrando que o próprio Endrick, que é a grande estrela aí dos meninos com essa faixa de idade, chegou a entrar no time do Palmeiras, foi para o banco, ficou de fora, voltou e depois arrebentou, ganhou 2 títulos, foi protagonista no título brasileiro e no título paulista. O Lohan tem potencial para ajudar muito, já ajudou em algumas partidas, ontem não se ouve bem, a substituição foi correta do Tite, não tem que reclamar, mas vaiar o cara é demais, né? É um negócio assim que não dá para entender. É a Flamimimi, que sempre dá as caras, mesmo nesses momentos em que está havendo quase uma comunhão geral, tirando esses malas, né, em torno do time, para apoiar o time, entendendo as circunstâncias. Também tem que pontuar ao máximo, né? Pontuar ao máximo. Agora vai jogar com o Atlético em Minas, acho que é um jogo até que o Tite pode tentar administrar o elenco, talvez até poupar alguns jogadores, que é um jogo de resultado difícil, uma derrota lá é mais ou menos algo que não seria nada fora do comum, pelo contrário, né? Embora o Atlético não venha tão bem, até empatou em casa com o Atlético Goianiense, nesse domingo. Depois joga contra o Cuiabá num jogo que está marcado para 9 da noite no Maracanã. A CBF é tão ruim, ela é tão confusa, que ela marcou Flamengo e Cuiabá 9 da noite no Maracanã. O Brasil vai jogar às 7 ou às 10 da noite do sábado. É provável que mude esse horário. Mas não dá, porra. Não sabiam que o jogo do Brasil, sendo o primeiro ou segundo, seria no sábado, dia 6 de julho, à noite, pelo horário de Brasília, às 19 ou às 22 horas? Ou seja, é demais isso aí. É marcado para 9 da noite. Certamente vão ter que mudar. Não tem cabimento. O Flamengo jogando de 9 às 11 e o Brasil jogando de 10 à meia-noite. Jogos paralelos. Não tem sentido. Então esse jogo deve ser alterado de horário, mas a priori está marcado para sábado, às 21 horas no Maracanã. E depois tem o jogo com Fortaleza. Também tem mando do Flamengo, fechando aí esse ciclo de 9 partidas. O jogo seguinte é contra o Inter, que vai ser adiado, né? Acho que ainda não foi adiado oficialmente, porque o Inter tem compromisso aí. Tem Copa do Brasil, tem jogo mas é jogo da Sul-Americana também, da repescagem da Sul-Americana. O Inter está cheio de jogos para realizar, esse jogo vai acabar sendo adiado, né? E agora o torcedor do Flamengo, evidentemente, espera que a seleção brasileira, ficando em segundo, derrote o Uruguai no sábado, né? Gloriosamente, ou que o Rames Rodrigues, caso a Colômbia fique em segundo, cumpra o seu papel de grande craque que é, estrela do futebol brasileiro, e elimine os uruguaios, despachando o quarteto de volta para o Brasil. Isso é bem importante. Agora, o que eu tenho notado também é que tem muita gente, torcedor pra caramba por aí, que está meio surpreso e meio arrancando os cabelos, porque contava com o Flamengo perdendo ponto nesse período do campeonato. Não está acontecendo. Essa é a má notícia para essa rapaziada aí.